Dia 4 de maio de 2020, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai completar 20 anos. Esta lei ela revolucionou as questões orçamentárias, financeiras e incorporou uma visão fiscal, podemos dizer até moderna e desafiadora na conjuntura nacional. Hoje em dia, nós não pensávamos que 20 anos depois estaríamos discutindo os problemas fiscais que nós estamos discutindo. Estados quebrados, alguns com despesa com pessoal acima do limite, e um desastre fiscal em muitos entes da federação. Bom, e o que nos trouxe até aqui? Nesse momento é muito comum, é muito fácil chegar e simplesmente dizer: a lei de responsabilidade fiscal não funcionou. Ela é letra morta. Não, calma aí. Eu prefiro dizer o seguinte: se você acha que está ruim com ela, seria muito pior sem a lei de responsabilidade fiscal. E aí é preciso entender o histórico, sabe, desse país. E o histórico pré-LRF, que influenciou muito dos artigos da lei, ele nos mostra que temos que separar duas partes. Temos um pré-LRF antes do Plano Real, período inflacionário ali, e o que era este país, este Brasil, no período inflacionário, ali década de 80 até a estabilidade econômica conquistada com o Plano Real em 94. Bom, este era um país que vivia planos heterodoxos, plano cruzado, plano Collor, né, e aí plano Bresser, vários tipos de planos, para controlar o chamado dragão da inflação, que chegou a 2.750% antes do Plano Real, logo ali, antes de implantar a chamada Unidade Real de Valor, a URV. Né? E este país, então, os instrumentos de planejamento no país com hiperinflação não valem nada. Orçamento não vale nada. Porque as receitas elas eram indexadas por uma unidade de referência chamada UFIR e as despesas eram fixadas. Então os gestores se beneficiavam de alguma forma da inflação, dessa desordem econômica. Por quê que eles se beneficiavam? Porque eles faziam a chamada administração de boca de caixa. O que é a administração de boca de caixa? Eu olhava para o meu caixa e via que não tinha receita suficiente para pagar os fornecedores. Mas nós estamos falando de um país que chegou a ter inflação de 80% ao mês. Né? Então era comum você dar aumentos de salário e logo depois a inflação via e corroía esses valores. Corroía o valor significa, é importante dizer, que tem algumas gerações aí que já não sabem o que é inflação, mas é o aumento desenfreado do preço de serviços, de bens ou da economia como um todo. Então, hoje você iria na praia comprar um coco, custa R$5, amanhã ele não custaria 5, custaria 5,50, depois 6. Isso aumentava em um ano, tudo aumentava diariamente no período hiperinflacionário. E a moeda perde o seu principal valor, que é a ideia de ser uma referência de troca. Né? Mas, indo para os aspectos fiscais, este país era um país em que os estados e municípios descontrolavam e sempre empurravam a sua dívida, que a gente brinca, né? Até pegando uma frase do professor Domingos Pubel, né? Ou ele empurrava para cima, que é para a União, dizer, União me salva, ou a gente brinca dela para o lado, que era o quê? Empurrava para o seu banco estadual. Quase todos os estados tinham bancos estaduais e quase todos se financiavam nesses bancos. Então, quase que praticamente emitiam moeda, porque os bancos financiavam os déficits dos estados. E essa desordem levou a que os municípios e estados sempre chegavam na União, isso foi em 87, foi em 89, em 93 e depois em 96. Né? E pediam para a União renegociar suas dívidas. Este passado explica alguns artigos da LRF. Então, essa ideia de pedir ajuda para a União salvar, a LRF travou
no artigo 35, uma cláusula pétrea dizendo: olha, acabou a farra, a União não pode mais emprestar para Estado, Estado não pode para município, você tem que cuidar da sua vida, município ou Estado, e não tem que pedir ajuda a ninguém. Né? Descontrolou, é você que vai ter que ajustar. E ela vai criando alguns mecanismos de ajuste em cima de limites estabelecidos. Ok? Então, o primeiro ponto era um país em que não havia um controle na federação de déficits fiscais, você não sabia se o país gastava mais do que arrecadava, e isso levou a uma completa desordem econômica, a ponto de que os economistas diziam que uma das explicações da inflação era que o país tinha um elevado déficit público. Quando se perguntava, mas qual é esse déficit, não se tinha os números. As chamadas estatísticas fiscais começaram a ser incorporadas ali na segunda metade da década de 80, para poder medir o quanto o governo gastava mais do que arrecadava, e eu estou falando todos os entes, estou falando Brasil. Então este país que vivia essa desordem, quando vem o Plano Real, essa história de viver na cortina da inflação, muitos estados e municípios se financiavam nas suas receitas financeiras, porque tinham chamado overnight, o dinheiro ficava parado na conta, rendia. Os mais pobres não tinham esse mecanismo, mas os governos tinham, os mais ricos tinham, né? O mais pobre não tinha conta bancária e aí não conseguia se defender da inflação. O overnight era: eu tinha 1.000 na poupança, dormia, amanhã eu tinha 1.010, por exemplo. 1.000 e X valor, né? Porque eu ganhei um juro, só na virada da noite eu já ganhava uma remuneração por aquilo. Bem, estes estados e municípios financiavam nessas receitas financeiras. Quando acaba a inflação, primeiro, muitos não acreditavam no Plano Real. Achavam que era mais um plano que não ia dar certo. E alguns governadores continuaram dando aumentos de salários, como se a vida continuasse como antes. Só que uma ideia ilustrativa da queda da inflação, que o Lara Rezende, que foi um dos pais do Real, coloca na palestra dele, é o seguinte: que a inflação é como se fosse uma grande cortina. Na verdade, é como se fosse um banhista que está no mar e ele está tomando um banho nu, completamente pelado, mas a água está acima, então, ali na altura do peito dele. Não dá para saber se o banhista está nu, né? Mas a maré baixa. E quando a maré baixa, aí você vê que ele está completamente nu. E essa maré baixar foi a inflação. A inflação acabou e deixou os governadores, os gestores nus, porque aí não tinha mais receita indexada, porque a inflação não aumentavam as receitas, a despesa não era mais desvalorizada pela inflação, né? E aí eles tiveram atrasos com fornecedores, começou aqueles que deram aumento de pessoal comprometer boa parte da sua receita com o pessoal, e aí foi onde, em 96, teve uma outra renegociação de dívidas dos estados, já tinha tido uma em 93, só que nesse momento a União ela já se lança aí o chamado PAF, o Programa de Ajuste Fiscal, e faz um pouco o que o FMI faz com os municípios, ou com os países, desculpa. O que faz? Assim, é do tipo, é lei lá do Ceará, né? Lá no Ceará é assim, ó, comeu do meu feijão, prova do meu cinturão. Então, neste caso, a União diz assim: eu dou dinheiro, mas você tem que gerar superávit primário, tem que melhorar a sua arrecadação, eu vou assumir a sua dívida, mas uma parte da sua receita você tem que me repassar todo mês para que eu possa abater essa dívida. Então, neste movimento do Programa de Ajuste Fiscal, a União assume dívida de estados e de alguns municípios, a dívida pública, sob o olhar da União, aumenta, tanto que há uma crítica infundada aí de que no governo Fernando Henrique a dívida aumentou muito, como se fosse fruto só do próprio governo, mas foi dessa reestruturação de dívida. E esse programa chamado PAF, Programa de Ajuste Fiscal de Estados e Municípios, ele é importantíssimo para o Plano Real. Pouca gente sabe, mas esse plano ele trouxe os estados e municípios para um esforço fiscal conjunto com a União. Senão era como se fosse um pai que estava fazendo um forte ajuste fiscal nas suas contas, mas os filhos começavam a comprar fiado, a gastar na cantina, a fazer compras e depois mandava a conta para o pai. E essa família nunca ia ajustar suas contas. Agora o pai disse: olha, os filhos, vocês vêm para cá, eu vou ter o controle sobre vocês, vocês têm que me prestar contas, eu vou assumir parte da dívida de vocês, mas eu quero saber se vocês estão gastando mais do que arrecada, tem que vender aí alguns bens, que eu quero o processo de privatização, eu vou ajudar
a que você melhore seus sistemas de contabilidade, de arrecadação. Então foi um programa amplo e de longo prazo. Até hoje ainda tem o programa de ajuste fiscal, logicamente não com a mesma, o mesmo vigor, as mesmas regras, até porque foram desfiguradas um pouco recentemente e depois retomadas ali, depois do caos fiscal. Né? Não quero fazer aqui apontamentos políticos para não achar que isso tem alguma coisa política. Mas quem olha a história das finanças sabe onde que desajustou e onde começou a ajustar. Bom, então, neste processo, o PAF é um instrumento, é um programa importante pré-LRF e que vai servir de base para algumas coisas, como meta de resultado primário, meta de resultado nominal, vem ali para a LRF a partir do PAF, a partir do que a União já tinha de experiência com o Fundo Monetário e tal. Também limites para dívida, já tem ali no programa de ajuste fiscal. E no meio do caminho, depois dessa renegociação de dívida que deu origem ao programa de ajuste fiscal, tem também as chamadas Lei Camata 1 e Lei Camata 2. Porque a Lei Camata tinha a deputada Rita Camata e ela foi a relatora da lei que estabeleceu limites de pessoal ali. Porque se viu que vários estados, pra você ter uma ideia, em média, depois ali do Plano Real, os estados gastavam 67% da sua receita líquida real, que era um conceito diferente, mais próximo da receita corrente líquida, com o pessoal. Havia estados que gastavam até 90% da sua receita. E aí foi preciso dar um prazo para enquadramento, isso foi a Lei Camata 1, não deu tempo, não se enquadrou, coisas de Brasil, veio a 2, deu um prazo maior, e aí estamos falando de 96, estamos falando de 98, e aí vem a grande crise da Rússia ali em 98. E muita gente tem um mito aí espalhado de que a LRF veio por imposição do Fundo Monetário Internacional. Vamos desmistificar um pouco isso. Na verdade, o que ocorreu foi que o artigo 163 da Constituição Federal, mesmo ali estamos em 98, 10 anos depois é prevista uma lei complementar e ela nunca tinha sido enviada, essa lei complementar. E aí foi colocado na emenda constitucional da reforma administrativa, que a emenda constitucional 19, que ela foi aprovada em 98, um artigo de que em 180 dias, portanto em 6 meses, o Executivo teria que mandar uma proposta desse projeto de lei. O que aconteceu foi que o Executivo estava trabalhando nessa proposta, e aí o Ministério do Planejamento liderou esse processo, fez consulta pública e tal. E ao liderar essa proposta, no meio da crise, o Brasil teve que pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional. E aí o fundo exige um conjunto de medidas para conter. Ele não vai emprestar de graça, até que o empréstimo continue gastando mais do que arrecada, continue com seus desajustes. Tem sempre um leque de tarefas, de recomendações a serem cumpridas. E o Brasil aproveitou aquele momento e disse assim, é como se ele dissesse, olha, eu estou fazendo uma lei para controlar as finanças aí, Não tinha esse nome de lei de responsabilidade fiscal ainda, mas estou fazendo essa lei, e aí ele colocou no pacote do fundo. Mas isso já estava previsto na emenda constitucional que foi aprovada da reforma administrativa lá em 98. Então, por isso que gera um pouco esse mito aí de que foi por exigência do Fundo Monetário. Não, normalmente eu trabalhei no Tesouro, quando tem essas missões você olha o que tem já fazendo para dizer para o organismo internacional, a gente vai fazer isso, mas já ia fazer a princípio, independente da exigência do organismo internacional. É uma lei desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque muita gente não acreditava que fosse aprovada uma lei trazendo limite de pessoal, limite de dívida, apertando estados, municípios. Eu brinco que ela é uma lei do não, não pode ultrapassar isso, não pode fazer aquilo, não pode deixar contrair obrigação sem deixar disponibilidade de caixa. Muitas restrições. É uma lei à frente do seu tempo. E assim veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, alguns artigos são explicados, como eu falei aqui do 35, porque no passado os estados e municípios viviam se desajustando e pedindo emprestado. Então, vamos cortar, artigo 35. Outra, se financiando no seu banco. Vou pegar dinheiro emprestado no meu banco. Aí vem o 36 e diz, olha, o ente não pode pegar emprestado no seu banco.
muitos extrapolando limites de dívida. Aí se foi pegar uma experiência internacional. A elaboração da LRF teve estudos da Nova Zelândia, que foi o primeiro país a fazer uma lei de responsabilidade fiscal. A própria União Europeia, ali na época, tinha um tratado de Maastricht, que obrigava níveis de endividamento e regras, e a União Europeia, como ali tinha uma cara mais de federação, deu a sua contribuição. Algumas regras de contingenciamento, que veio lá do artigo 9º, de limitação, veio do modelo americano. Então, foi se olhar a experiência internacional, mas olhou para a cultura brasileira, e temos uma LRF, uma Lei de Responsabilidade Fiscal, genuinamente nacional, contemplando a nossa cultura, né? A cultura de querer empurrar a conta para os outros, a cultura de não querer tomar as medidas duras de ajustes. Afinal de contas, fazer gestão de finanças não é só um saquinho de bondades. Fazer gestão de finanças significa dizer mais não do que sim, porque nós estamos falando de demandas infinitas para recursos finitos. E aí os gestores, eles querem só os momentos em que dizem sim, né? Em que amplia a despesa, em que dão benefícios. Na hora do ajuste, o que ocorreu com o tempo e a gente viu? E aqui é o lado trágico da lei. A nossa cultura do jeitinho, a cultura do esconder levou à nossa maquiagem fiscal, manobras fiscais, que muitos erroneamente chamam de contabilidade criativa. Não tem nada de contabilidade criativa, são outros conceitos. Então, por exemplo, a despesa com o pessoal é contabilizada tudo certo, mas aí vem um ente e interpreta que, se eu colocar o dinheiro de royalties lá no Instituto de Previdência e esse dinheiro pagar benefícios, diminui da despesa com o pessoal. Então, isso é a interpretação do artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é uma manobra fiscal para, de uma maneira, vamos dizer assim, driblar, né, de uma maneira perspicaz, driblar os limites da LRF. Acontece, como diz um grande amigo meu, o Jorge Santoro, que é o secretário de Fazenda de Alagoas, assim, Feijó, não adianta maquiar, o caixa grita, o caixa logo vai dizer que não tem o dinheiro. E aí nós vimos estados quebrando com limites de pessoal lá embaixo. Por quê? Porque o limite não era aquele. Na verdade, o índice lá embaixo. E o índice não era aquele. Então, o estado do Rio de Janeiro, quando quebrou, o índice pessoal era o menor do país, mas estava maquiado com royalties. Aí vem as interpretações criativas, inclusive chanceladas por órgãos de controle, de que o imposto de renda retido na fonte do servidor não deve ser considerado despesa com pessoal. E aí vão juntando esse conjunto de maquiagens, né, de dribles fiscais, e vai gerando relatórios para inglês ver. Relatórios que não espelham a realidade fiscal. É como se você pegasse e fraudasse um exame clínico e dissesse, olha, o seu índice de triglicerídeos é tanto. Assim, não, peraí, vamos dizer que ele é um pouco menor. O que vai acontecer? Você não vai tomar o remédio correto. E às vezes você não quer tomar o remédio, por quê? Porque o remédio é amargo, o remédio é dolorido. E é isso que aconteceu e levou a vivenciarmos um período hoje que é triste, porque ele é quase que um período pré-LRF. No meio do caminho, teve que se aprovar a Lei Complementar 159, em que institui um regime de recuperação fiscal. Até agora só o Rio de Janeiro entrou, mas tem outros estados candidatos aí, né? Minas Gerais é forte candidata que está querendo entrar, mas tem Goiás, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, vários estados com problemas estruturais nas suas finanças, que agora estão agravados com a questão da epidemia do Covid. Portanto, a LRF continua sendo um instrumento fundamental. E no meio do caminho, ela foi aperfeiçoada lá no artigo 48 com quesitos de transparência. Para você entender o que era esse país, antes da LRF, dados de dívida pública eram considerados sigilosos pelo Banco Central. Você não podia saber quanto era a dívida. Então veja a mudança de cultura para um patamar de transparência de tudo na internet, inclusive de execução orçamentária e financeira colocada no dia seguinte, nos portais de transparência. Avançamos muito, não temos que ser, aí nesse caso, achar que a gente só retrocedeu. Não, nós avançamos bastante. O que não esperávamos é
estar nessa situação que estamos, agora tendo aprovado uma lei de responsabilidade fiscal. Mas isso é da nossa cultura, a culpa é nossa. É da nossa criatividade, para o bem e para o mal que foi deteriorando algumas regras. E aí tudo tem que estar no seu mínimo detalhe, explicado, né? E aí se explica também um contexto em que o governo federal já está aproveitando a ocasião para aprovar o que foi o chamado Plano Mansueto, que vai tentar tapar algumas brechas dessa que a LRF deixou de interpretação. Né? Portanto, é sim uma lei importante, eu acho que a gente tem muito o que comemorar, tem coisas que ela sacramentou que até hoje continuam, como, por exemplo, os estados e municípios não podem emitir títulos, emitir dívida. Veja, se no momento agora de pandemia, de gastos públicos, todo mundo quebrado, cada estado ainda pudesse emitir títulos da dívida pública, o que seria desse país nesse momento? Né? Todos os governadores estariam emitindo títulos, e aí amanhã quem teria que honrar era a União. Você não teria o controle da dívida pública, do nível de endividamento, como nós temos hoje. Alguns países na Europa vivem isso. A Espanha, por exemplo, as províncias têm liberdade de se endividar e, no final, a conta vai para o governo central. Então, sim, acho que a gente tem que dizer obrigado, LRF, desculpa por sermos tão criativos e tentar burlar suas regras e não termos a coragem de enfrentar os desafios dos ajustes que são decorrentes de irresponsabilidade fiscal. E vejam que quando a gente fala de responsabilidade fiscal, a gente fala de uma lei que trouxe alguns princípios, mas que mesmo 20 anos depois, a gente não conseguiu incorporar. Por quê? Porque o nível de maturidade nosso ainda é baixo na gestão das finanças, principalmente nos níveis subnacionais. Mas ocorre também no nível federal. E por que é baixo? Porque até hoje a gente discute pontos de equilíbrio orçamentário, por exemplo. Receita igual a despesa, que inclusive já está sendo rompido aí em alguns estados que quebraram, né? Estão mandando peloas, projetos de lei com receitas que não são iguais às despesas. Mas é importante, senhores, que avancemos na ideia de equilíbrio, e não olhar só para equilíbrio orçamentário. Nós temos o equilíbrio fiscal, que é olhar para as receitas primárias e despesas primárias, e é o ponto que a LRF inovou, exigindo que a LDO traga o anexo de metas fiscais. Nós temos o equilíbrio intertemporal, que a LRF olhou lá no artigo 17, olhou quando fez o quadro da margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado também. Então, nesse contexto, o que é o equilíbrio intertemporal? O equilíbrio intertemporal vai dizer que não é uma boa prática em finanças você financiar despesa continuada com receita finita, com receita que um dia acaba. Exemplo, eu pagar pessoal com dinheiro de royalties, se pudesse, a lei impede, mas também pagar pessoal com despesa continuada, pagar despesa continuada de custeio com royalties, também não é uma boa prática, ok? E teríamos que caminhar para o chamado equilíbrio intergeracional, entre gerações, de parar de gerar uma conta para uma geração futura, uma geração que ainda não tem condições de se defender, porque ou não nasceu, ou ainda não adquiriu todos os conhecimentos e toda a indignação quando se tem um desajuste fiscal que se quer jogar nas costas deles, que são os nossos filhos e os nossos netos. Cuidar do presente significa também cuidar deles. Então, toda vez que a gente deixa, por exemplo, um desajuste de previdência se prolongar para o futuro, toda vez que alguém se aposenta sem ter contribuído o suficiente, nós estamos jogando a conta para a geração futura. E a discussão na reforma da Previdência foi basicamente isso. Foi uma discussão intergeracional. Foi uma discussão em que a geração futura está dizendo: eu não tenho condições de carregar isso, e a geração do presente diz: mas esse foi o contrato que eu fiz. Então alguém tem que ceder, porque chega uma hora que não dá para carregar todo esse ônus. Então, se preocupar com o equilíbrio orçamentário, fiscal, intertemporal e intergeracional é algo que tem que estar junto dos gestores públicos, mas para isso precisa elevar o nível de maturidade da gestão pública. A LRF plantou a semente do orçamentário, já existia na 4320, de alguma forma, não velado em lei, porque o princípio do
equilíbrio orçamentário não é legal, né? Mas o intertemporal está na LRF, o fiscal está na LRF, né? Então esses dois a gente tem que avançar, né? Olhar para o equilíbrio das contas públicas é a cláusula mestre da LRF, ali no artigo 1º, é tudo o que ela deseja numa ação planejada em busca de responsabilidade fiscal. Então, obrigado a todos aqueles que trabalharam arduamente para aprovar essa lei. Ela continua sendo muito importante para o país. O que nós queremos agora é aperfeiçoá-la para não continuarmos a cometer os erros e que daqui a 30 anos, ou seja, daqui a mais 10 anos, quando ela completar 30 anos, a gente olhe para trás e diga assim, temos uma solidez fiscal. Os governantes não driblam mais as regras como driblavam antes. Nós não estamos mais usando a criatividade para maquiar demonstrativos fiscais, porque nós aprendemos que isso não funciona. Esse é o legado que eu espero que tenhamos diante de o ganho que a lei trouxe e da situação atual, que a gente projete um futuro melhor para quando comemorarmos 30 anos de LRF.